Graça e paz a todos e a todas. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do Estágio. Esse é o meu, seu, seminário teológico à distância. Foi criado para levar o ensino bíblico teológico para aquelas pessoas que não podem ou não querem estar em um seminário presencial. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e você pode fazer sua matrícula pelo número, né, 85, aí todo o telefone hoje tem um 9 na frente, 9, aí 89380246, 89380246. Então, nós vamos para a nossa aula de hoje. Nós estamos estudando Epístolas Paulinas 2, que são as cartas 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 e 2 Tessalonicenses. Então, nós vamos iniciar hoje, capítulo 13, capítulo 12, verso 13. Nós vamos antes. Nós vamos estudar também sobre a questão dos dons espirituais. E depois eu vou mandar para vocês, porque na aula que eu mandei, o material que eu mandei não foi isso aqui. Deus abençoe, Valdemir. Então, nós vamos estudar a questão dos dons. Os capítulos de número. Nós já vimos esta questão dos dons espirituais. Então, nós vamos ver 1 Coríntios, o versículo de número 12, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu vou aumentar bastante aqui, para que você possa acompanhar a leitura. Capítulo 12, versículo de número 1, o apóstolo Paulo diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em tua presença neste dia, já na tarde, para pedir ao Senhor que nos abençoe, para pedir que nos proteja, que nos inspire, que nos agracie com a tua presença e a presença iluminadora, esclarecedora e ensinadora do Espírito Santo. Pai, se conosco, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, em nome de Jesus, eu oro. Amém. Então, Deus abençoe, Valdemir. Hoje você pode participar, é só ligar o microfone quando precisar fazer uma pergunta. Tá? Então, Paulo agora vai. Nós já dissemos que essa carta foi motivada por
informações da família de Cloé, por uma delegação que veio da igreja e por perguntas feitas através de cartas. E dentre essas perguntas nós temos essa questão de a respeito dos dons espirituais, que quando você pega o grego, tem assim, peridé. Peridé quer dizer com respeito a, ou seja, com respeito à pergunta que vocês me fizeram, ele diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Aquela era uma igreja que dava muita ênfase aos dons espirituais. E aí Paulo diz, sabeis que outrora, porque a questão estava sendo, como muitas vezes hoje, confundida. Os coríntios eram pagãos, tinham vindo dos cultos de mistério, onde eles também recebiam espíritos. Lá também tinha gente do judaísmo, né? E naquela época o povo blasfemava muito, principalmente os judeus. Eles diziam que quando a pessoa ela se convertia ao cristianismo, ela era anatemizada, ou seja, ela era amaldiçoada, e muitas pessoas, né, obrigavam na sinagoga as pessoas a dizerem que Jesus era anátema. E Paulo, parece que na igreja de Corinto, alguém falou isso, né? E aí ele diz, sabeis que outrora vocês eram gentios, pagãos, viviam nesse mundo aí supersticioso, cheio de espíritos malignos. Deixáveis-vos conduzir a ídolos mudos, ídolos que não falam. Segundo, vocês eram guiados. Ele diz, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, então alguém deve ter falado que Jesus era anátema na igreja, amaldiçoado a Jesus. Ninguém sabe como foi, se foi em língua estranha e aí alguém interpretou, se foi uma profecia. Mas Paulo diz, olha, ninguém, ou se foi por causa do contexto do judaísmo. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou seja, amaldiçoado Jesus. De jeito nenhum. Ele diz, por outro lado, ninguém pode reconhecer Jesus como o Senhor, que naquela época só era um título aplicado a César, imperador, que era Kyrios, a Deus no Antigo Testamento, que era o Adonai, e a César no Novo Testamento, o Senhor do mundo, Kyrios. Então agora Paulo e os cristãos, o cristianismo, chama Jesus de Senhor. E Paulo diz, ninguém pode chamar Jesus de Senhor a não ser pelo Espírito Santo. E quando se chama Jesus de Senhor, significa a nossa profissão de fé. Ou seja, é o momento inicial da nossa conversão, e que se estende por toda a nossa vida, do reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Aí Paulo agora vai falar dos dons, porque agora ele vai entrar. Né? Eles perguntaram a ele porque estava havendo excesso nos dons. Então Paulo vai falar da Trindade. Né? E a Trindade atua. E ele diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito Santo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, nós estamos vendo aqui o Espírito Santo, o Senhor Jesus e Deus, o Pai, a Trindade. Então, Paulo agora vai falar sobre os dons espirituais. Ele diz,
a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um bem proveitoso. Ou seja, cada crente recebe um dom do Espírito Santo, mas esse dom tem por finalidade ser uma bênção para a vida dos demais. E aí, nós já vimos isso. Quem já está fazendo esse curso, ou quem já fez o CEPAD, já viu essa matéria nos dons do Espírito Santo. Quando nós falamos sobre os dons do Espírito Santo, nós vimos que no Novo Testamento existem 5 listas de dons do Espírito Santo. Então, era comum no mundo antigo, na igreja primitiva, a igreja ter uma lista de vícios, como a Bíblia diz assim, as obras da carne são prostituição, lascívio, a lista de virtudes, longanimidade, benignidade, uma lista de dons, é o que a gente chama de sugestiva. Essas listas, todas elas eram sugestivas e não exaustivas. O que quer dizer isso? Significa que ele fala de alguns dons, mas não de todos os dons. Se fosse exaustiva, então a Bíblia inteira seria só para falar de dons. Teríamos que fazer várias Bíblias. Então ele vai falar uma lista em 12, de 10 a 8, que é que nós estamos vendo. Ele vai falar uma segunda lista em 12, 28, apóstolos, mestres, profetas, operadores de milagres, socorro. Ele vai falar uma terceira lista em Romanos, de 6 a 8, profecia, ministério, ensinar, exortar, contribuir, presidir, exercer misericórdia. E em Efésios 4, ele vai falar de outra lista, apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Em 1 de Pedro, ele vai falar da quinta lista. Então, nós temos a controvérsia sobre os dons, que nós já vimos isso aqui. Eu estou só recapitulando para que os alunos fiquem a par. Então, se você não lembra mais, você pega seu material de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Né? E aí nós vimos que tem os cessacionistas, aqueles que acreditam que os dons já passaram, só foram até a composição da Bíblia, depois da Bíblia terminada não precisava mais, e os continuistas, aqueles que acreditam que os dons continuam até hoje. Aí nós vimos aqui a classificação dos dons. Nós temos os dons de revelação, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Os dons de poder, dons de curar, operação de milagres e fé. E os dons de expressão vocal, que são aqueles dons que a manifestação deles é usada, transmitida pela língua. Profecia, línguas e interpretação de línguas. Então, nós vamos agora voltar lá para o nosso texto, para que a gente possa estudar. Para que nós fizemos uma pequena revisão. Eles, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A palavra da sabedoria, e porque a um é dado mediante o Espírito Santo a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então, a palavra do conhecimento, ela é semelhante àquilo que aconteceu com Daniel. Que Deus fez Daniel conhecer, e também a José, por exemplo, José no Egito, ele conheceu o que ia acontecer.
Deus deu um sonho ao faraó, e José, pela palavra do conhecimento, ele interpretou que aquelas 7 vacas magras seriam 7 vacas gordas, seriam 7 anos de fartura, e as 7 vacas magras, 7 anos de seca. Então, isso é um conhecimento de Deus, e Deus dá pelo Espírito Santo ao ser humano. Mas aí, o que fazer de um dom completo do outro? A palavra da sabedoria é que, quando o faraó disse, olha, José, então, o que a gente faz? José disse, então, o senhor construa celeiros e guarde uma parte, mais precisamente um quinto da fartura que vai acontecer nesses anos, para os anos de seca. E assim foi feito. José guardou e salvou o mundo de morrer pela fome. Isso era a palavra da sabedoria. Então, na palavra do conhecimento, Deus revela o problema. Na palavra da sabedoria, Deus mostra como resolver, como enfrentar o problema. Aí ele diz assim, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A fé aqui é aquela fé que é um dom. É aquela fé que Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda. E o paralítico levantou e andou. Aí diz assim, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Então, dons, tanto a palavra dons como a palavra cura, ambos estão no plural, indicando que esses dons têm vários dons, têm várias doenças a serem curadas. Então, quem tem o dom de curar, primeiro, é importante a gente saber que nenhum de nós tem o dom. Porque a Bíblia diz assim, a manifestação do Espírito é concedida. Então, é o Espírito Santo que se manifesta através de dons. Né? Vamos ver aqui na Almeida Revista Corrigida. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, é o Espírito Santo que se manifesta. Então, o dom é do Espírito e não nosso. Então, uma pessoa que tem aquele dom, não significa que ela vai ter toda a sabedoria, mas que na hora da necessidade o Espírito Santo vai agir na vida dela com sabedoria. Não significa que ela vai conhecer todas as coisas, mas que na hora que Deus quiser revelar alguma coisa, aquela pessoa será o canal, o instrumento de Deus. Então é bom que a gente saiba disso. Aí ele diz assim, dons de curar. A outra operação de milagres. Então também, tanto a palavra operações como milagres estão no plural. São os chamados dons de poder. Fé, cura e milagres. Aí, assim, a outra profecia. A profecia na Bíblia, como nós vamos ver, ela tem 3 coisas. Ela tem que consolar, exortar, quer dizer, animar, e edificar, que é construir a pessoa. Aí ele diz assim, há outro discernimento de espíritos, ou seja, discernir qual a origem que está por trás de toda e qualquer manifestação espiritual. Aí ele diz, há variedade de línguas, ou seja, várias línguas, que é o que a gente chama de glossolalia, e a outra a capacidade de interpretá-las. A interpretação de língua é o único dom que precisa de outro para existir, ou seja, o dom de línguas. Sem o dom de línguas, não há a interpretação das línguas. Aí agora nós vamos para o nosso texto, que eu tinha preparado, que eu já mandei para vocês.
Tá aqui. Onde Paulo vai falar agora da diversidade e unidade, ou unidade na diversidade. Então, Paulo vai dizer o seguinte, que existem vários dons, mas o mesmo Espírito, que concede todos esses dons. Porque no mundo de onde os coríntios viviam, eles vinham da feitiçaria, então tinha vários espíritos. Então, os coríntios eram pagãos, estavam acostumados com vários espíritos, e não com um único espírito. O grande problema dos coríntios era o espírito divisionista, as facções, as divisões que havia dentro da igreja. E aí Paulo faz questão de comparar a igreja a um corpo, que é uma das metáforas prediletas do apóstolo Paulo, para mostrar que, apesar da cabeça ser diferente dos braços, os braços serem diferentes das pernas, né? As pernas serem diferentes do ouvido, o ouvido ser diferente da boca, todos eles fazem parte de um único corpo. Então, é diversidade e unidade ilustrada através do corpo. Ele vai pegar o corpo e vai dizer que a igreja é um corpo. E ele vai dizer que esse corpo é formado pelo Espírito Santo. E aí ele nos diz, pois em um só Espírito, veja que ele fala um só, para falar tanto da unidade, como para não deixar margem para que os coríntios viessem a imaginar que, ainda como no paganismo, existiam vários espíritos. Então, Paulo diz, em um só espírito, por dois motivos. Número um, o problema da divisão na igreja. Então, Paulo vai dizer não há motivo para a igreja ser dividida, porque ela é guiada e formada por um só espírito. E para repelir toda a crendice do paganismo que ainda estivesse nos coríntios, imaginando que havia vários espíritos atuando na igreja. Ele diz, é um só espírito. Então, ele diz, todos nós fomos batizados em um corpo. Isso aqui é o que a gente chama de batismo no corpo. Outrora, nós estávamos aqui no mundo. E aí o Espírito Santo nos tirou do mundo por ocasião da conversão. Nós fomos tirados do mundo e fomos colocados no Espírito. E agora, nós não somos mais do mundo, mas nós estamos dentro. É como se o Espírito Santo fosse um rio e nós fôssemos colocados ali dentro. Então, estando dentro do Espírito Santo, da esfera do Espírito, nós agora estamos unidos um ao outro. É como se alguém fosse fazer uma parede, fizesse uma parede assim com um tijolo, outro tijolo, outro tijolo, outro tijolo. Mas você já imaginou os tijolos sozinhos? Então, o tijolo sozinho não iria se sustentar, um vento derrubaria. Aí o que a gente faz? A gente bota massa aqui. A gente bota massa e quando a massa vem, a argamassa, então essa massa une um tijolo ao outro, fazendo uma parede.
Assim, o Espírito Santo separa pessoa a pessoa. Cada dia ele está separando uma, duas pessoas e tirando-as do mundo. E estas pessoas são como tijolos. E o Espírito Santo é como a massa. É ele que nos une um ao outro e que nos faz o corpo de Cristo. Então, nós somos membros desse corpo, mas o que liga, o que nos une, o que nos faz depender um do outro. Por isso é que não existe cristão desigrejado na Bíblia, porque nós precisamos um do outro, porque nós somos ligados pelo Espírito. Então, ele diz, todos nós somos batizados em um corpo. Batizar quer dizer imergir. Então, agora nós somos imergidos no corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, ligados pelo Espírito Santo. Aí ele diz agora, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então, não importa mais se é judeu, se é grego, todos nós estamos unidos. Não importa se é escravo ou se é livre, que eram todas as barreiras divisionistas da época. Ele diz, e todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Então, veja que Paulo faz questão de falar de um só Espírito. Então, ele diz, o Espírito Santo formou o corpo. Você foi batizado no Espírito. Aqui não está falando do batismo com o Espírito Santo, mas está falando da ação do Espírito Santo em transformar pessoas que ele tirou do mundo. É como se o Espírito Santo fosse um pedreiro. Uma ilustração, toda ilustração tem seus defeitos, mas é como se o Espírito Santo fosse um pedreiro, que ele vai pegando tijolo e vai unindo ao outro através da massa, de forma que esses tijolos não são mais tijolos individuais, mas são uma parede. Então, o Espírito Santo agora nos tira do mundo e nós somos batizados nele. É o batismo no corpo, formando o corpo de Cristo. E agora nós somos o corpo de Cristo unidos pelo Espírito Santo. E todos nós recebemos as bênçãos do Espírito Santo. Então ele vai dizer que há distinção entre os membros do corpo, que é a unidade na diversidade. A igreja não é um quartel onde todo mundo se veste do mesmo jeito, corta o cabelo do mesmo jeito. A igreja é como um corpo, onde há diferenças, mas essas diferenças não devem nos separar, mas, pelo contrário, nos unir. Então ele diz assim, porque também o corpo não é um só membro. Se o corpo não é só o pé, o corpo não é só a mão, o braço, mas muitos. Então Paulo diz, a igreja não é composta de um dom, de um membro, mas de muitos membros. E não existe no cristianismo pessoas isoladas. Como diz certa antropologia, cada homem é uma ilha. No cristianismo, nós não subscrevemos isso, não assinamos embaixo. Por quê? Paulo diz, se o pé, porque se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser. Então ele diz, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Então ele está dizendo o seguinte, olha, se um membro disser, porque eu não sou pastor, porque eu não tenho os dons maravilhosos, espetaculares, então eu não sou do corpo, Paulo está dizendo, não. Aí ele faz uma ilustração, ele diz, você já imaginou se um ouvido falasse, ou se um pé falasse, o pé dissesse assim, porque, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixaria de ser do corpo. Ou seja, continuaria sendo, mesmo que ele dissesse que não era. Então, Paulo está dizendo que aqueles crentes lá em Corinto, que achavam que porque não tinham os dons maravilhosos, espetaculares, eles não eram do
corpo, Paulo está dizendo, você é do corpo de Cristo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Ele está dizendo, todos nós formamos o corpo de Cristo. Ele acabou de dizer lá em cima. Aí ele diz, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como quis. Paulo disse, se todo o corpo fosse um olho, faltaria os outros sentidos. A audição, ninguém ouviria, veria muito bem, mas não ouviria. Mas não sentiria o cheiro, o gosto, o paladar. Então, Paulo diz o seguinte, se todos os membros tivessem um dom, por exemplo, se todo mundo fosse chamado para o pastorado, quem seria o mestre? Quem seria o evangelista? Quem seria a ovelha? Então, não haveria o corpo, haveria apenas um membro. E aí ele diz, mas, ao contrário do que vocês estão desejando, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Ou seja, Deus resolveu, através do seu Espírito, formar o corpo, que é a igreja. E nesse corpo ele escolheu cada membro e colocou cada membro no seu devido lugar. Então, cada um de nós deve estar feliz em estar no corpo e saber que aquele lugar que nós ocupamos no corpo é um lugar designado por Deus. Aí Paulo vai falar da interdependência entre os membros do corpo. Ele vai dizer que todos nós precisamos uns dos outros. Que eu preciso de você, você precisa de mim. E aí ele diz assim, se porém todos fossem um só membro, onde estariam? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Apesar de nós sermos muitos, com dons diferentes, com aptidões diferentes, com vocações diferentes, mas nós trabalhamos para um só corpo. Nós formamos uma unidade. Então, Paulo está dizendo, não há motivo para tanta divisão. Aí ele diz, agora, que não há interdependência, ou seja, ninguém pode dizer, eu fico na minha, eu sou independente, eu não preciso de ninguém, eu posso ser crente em casa. Aí ele diz assim, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de nós. Então ele diz, olha, vamos para a metáfora do corpo. E diz, os olhos não podem dizer para as mãos que não tem necessidade. Então já imaginou quando o olho estivesse coçando, como é que ele iria reagir sem a mão para ajudar, para limpar? Então, no corpo, um membro necessita do outro. E Paulo está dizendo que na igreja é semelhante. Que ninguém é independente, que ninguém faz tudo só, mas que um completa o outro, que um depende do outro e que um precisa do outro. Aí ele vai dizer assim, pelo contrário, ele diz, é o contrário que acontece. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que em nós parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Então, Paulo vai dizer, o que você faz com o seu... Ele está pegando o corpo, fazendo com que a igreja de Corinto pense nesse corpo e comparando a igreja com o corpo de Cristo, que é uma das metáforas prediletas de Paulo, como eu já disse. Então ele diz, olha, você tem membros pequenos,
mas eles são necessários. Você não vai cortar um dedo mínimo. Você tem um dedo pequenininho, mas você não vai cortar esse dedo. Pelo contrário, você cuida desse. Ele diz, aqueles que parecem indecorosos, que são os membros de reprodução e evacuação, a estes damos muito mais honra. Ou seja, para esses membros, eu e você usamos uma calça comprida, uma camisa, a mulher usa um vestido, mas para aqueles membros do nosso corpo de reprodução e de evacuação, o homem coloca uma cueca, a mulher coloca uma peça íntima. Então, dá mais honra, tem um cuidado redobrado. Então, Paulo diz que assim deveria ser na igreja. Que a igreja devia saber o seguinte, que aqueles que parecem menos dignos no corpo, este damos muito mais honra. Hoje a gente só dá honra a quem tem dinheiro, a quem tem dons. Então, Paulo disse, no corpo não é assim. Você trata com honra, principalmente aqueles membros do seu corpo que parecem menos dignos. E você dá mais cuidado, você zela mais por aqueles que são menos decorosos, revestidos de especial honra. Ele diz, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Se uma pessoa tem olhos azuis, ou ela faz academia e ela tem um peitoral, né? Ou uma mulher bem definida, então isso ela não precisa mais trabalhar nessa área, isso aí já tem honra. Agora, as pessoas deveriam trabalhar, diz Paulo, naqueles membros que teriam menos honra. Então, Paulo está querendo dizer o quê com isso? Ele está querendo dizer que aquela igreja que estava tão preocupada com os líderes, Paulo, Apolo, Pedro, e estava se esquecendo daqueles menores, daqueles que não tinham os dons, daqueles que eram pobres, daqueles que tinham vindo do paganismo, daqueles que eram desonrados, que tinham vindo de uma vida devassa, então, que não tinham tanto decoro. Paulo disse, olha, assim como no corpo, aquilo que em nós parece ser mais indecente, a gente cobre melhor, trata melhor, assim nós deveríamos fazer na igreja. Aí Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Então, Paulo diz, vocês estão agindo fora de sintonia com Deus. Deus, quando fez o corpo, ele deu mais honra àquilo que menos tinha. Você vai ver que quando Adão e Eva descobrem que estão nus, eles vão se cobrir. E eles cobrem mais as partes. Eles não cobrem os braços, eles não cobrem as pernas, eles vão cobrir as partes que eles julgavam mais indecorosas. E Paulo está dizendo o seguinte, que a igreja devia se preocupar com aqueles que estão fracos, com aqueles que estão doentes, com aqueles que vieram de uma vida de prostituição, com aqueles que vieram de uma vida de idolatria, com aqueles que sabem menos, com aqueles que eram escravos. Porque foi assim que Deus fez, é assim que Deus age. Ele diz, para que não haja divisão no corpo. Ele diz, tudo isso é para que não haja divisão. Ou seja, quando nós tratamos os menores, nós estamos puxando para cima, para que eles sejam iguais aos outros. Mas hoje nós fazemos o contrário. Nós tratamos quem é digno, quem tem conhecimento, quem tem uma posição financeira, então essas pessoas recebem honra.
enquanto que outros não recebem honra, nem ao menos são vistos. Então, nós continuamos com um separatismo e um espírito de divisão dentro da igreja, na Bíblia e nas igrejas modernas. E aí Paulo diz que o objetivo é que não haja divisão no corpo, ou seja, todas as pessoas sejam tratadas da mesma maneira e saibam que pertencem ao mesmo tempo. De maneira que todos os membros tenham igual cuidado em favor dos outros. Ou seja, que todos sejam cuidados, que todos sejam reconhecidos. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Ou seja, nós estamos unidos pelo Espírito. Então, o que dói no irmão deve doer em mim. A falta dele é a minha falta. O erro dele é meu erro. Porque nós estamos unidos. É como um time de futebol. Se um jogador erra e o time perde a partida, quem perdeu não foi só aquele jogador. Foi o time inteiro. Então, na igreja, se alguém está errando e a gente não está socorrendo, não está ajudando, quem perde não é só aquela pessoa. Quem perde é a igreja. Porque nós somos um corpo. E nós precisamos ter essa visão de corpo. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos se regozijam. É o que Paulo vai dizer em outra carta. Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Então, ele afirma, a igreja é o corpo de Cristo. E tal como um corpo, ela não pode se separar. Onde o corpo está, estão todos os membros. Então, não existe base bíblica para pessoas ficarem em casa, chamados hoje de desigrejados. Individualmente, membros do seu corpo. Então, nós somos o corpo de Cristo, mas cada um dentro do corpo tem uma função. Aí ele vai falar da segunda lista dos dons. Ele diz que os dons são estabelecidos por Deus na igreja. Ele diz, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Apóstolo vem do verbo apostelo, quer dizer enviar. Então, o apóstolo é um enviado. É alguém que ele age com a autoridade daquele que o enviou. Então, se alguém é apóstolo de Cristo, onde ele chega, é como se chegasse o próprio Cristo, e ele tem a autoridade do próprio Cristo. Em segundo lugar, profetas, que eram aqueles homens inspirados. Aqui não está falando do dom de profecia, mas do ofício profético, que eram aqueles homens que ajudavam os apóstolos na ministração da igreja. Em terceiro lugar, mestres. São aqueles que cuidam do ensino. Depois, operadores de milagres. Veja que os dons que o povo valorizava mais, Paulo vai deixando para o final da lista. Ele diz, depois, dons de curar. Aí ele diz, socorros, que muita gente não vê como um dom. Você nunca ouviu alguém pregando que socorreu o outro, socorreu o aflito, é um dom. Que ajudar o necessitado é um dom. Então, muita gente não procura esse dom aqui. Muita gente para lá no versículo 9 do capítulo 12. Se ele não vem aqui e descobrir que socorro, que ajudar o outro, que socorrer o irmão na hora que ele está com fome, na hora que ele está precisando de um ombro amigo, que isso é um dom. Aí diz a outro, governos, que é a capacidade de você gerenciar, de você dirigir, de você administrar. Então, nem todo mundo tem esse dom. Muita gente quer ser pastor, mas não tem esse dom de governo, de dirigir, de administrar. Aí ele deixa para último lugar o que os coríntios colocavam em primeiro. Variedade de línguas. Por que Paulo faz isso? Ele faz de propósito. Porque o povo
como em muitos lugares hoje, achava que falar em línguas era sinal de espiritualidade. Então, Paulo diz, olha, quando Deus foi colocar os dons, ele estabeleceu primeiro a nós, os apóstolos. Nós é que comandamos a igreja, estabelecemos a doutrina, somos os representantes do Senhor. Em segundo lugar, vêm os profetas. Em terceiro, vêm os mestres, aqueles que ensinam. Depois vêm os operadores de milagres. Depois vêm os dons de curar. Depois vem socorro, governo. E, em último lugar, ele bota, não que ele não gostasse do dom de línguas, mas é que a turma em Corinto estava achando que o dom que mais chamava a atenção e que aparentava, como até hoje, uma pretensa espiritualidade, então Paulo deixa por fim. Aí Paulo faz algumas perguntas de retórica, que o povo não, até hoje, não entendeu. Ele diz assim, porventura são todos apóstolos? Pergunta de retórica é uma pergunta que nela já vem a resposta. Pergunta de retórica é uma pergunta que você faz e que nessa pergunta já está clara a resposta. É como se você dissesse assim, quem é mais velho? Você é seu pai. É claro que seria seu pai. É como eu perguntasse, quem é do sexo feminino? Seu pai ou sua mãe? É claro que era sua mãe. Então, as perguntas de retórica são perguntas que exigem um sim ou não. Então, nela já tem embutido ali a resposta. Então, Paulo começa a fazer perguntas para mostrar que os dons estão divididos, não pertencem a uma só pessoa. Aí ele diz assim, porventura são todos apóstolos? Ele diz, todo mundo é apóstolo? Claro, claro que a resposta é não. Ou todos profetas? Claro que a resposta é não. Tem todos o dom de curar? É claro que a resposta é não. Paulo está querendo que as pessoas saibam, nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo tem o dom de curar. Aí chega uma pergunta que, na exegese, principalmente nós pentecostais, erramos e erramos. Ele diz assim, falam todos em outras línguas? Ora, se a resposta para as outras foi não, aqui também é não. Então, esse é um texto que tem deixado teólogos pentecostais quebrados, sem saber como, fazendo todo tipo de malabarismo exegético para tentar explicar. Por quê? Porque todas as perguntas aqui exigem um não. Mas, na teologia pentecostal, nós vemos aqui as pessoas dizendo sim, todo mundo fala língua estranha. E esse texto tem sido a pedra no sapato para muitos teólogos, como eu já disse. Aí ele continua, interpretam-nas todos? Claro que não. Aí ele diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então ele diz, procurai com zelo, ardente, de forma honesta, zelosa, temente a Deus. Já que cada um tem o seu dom, já que nem um dom não é de todos, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos falam em línguas, nem todos interpretam. Já que Deus dividiu os dons, e por que que Deus dividiu? Por que que Deus não deu todos os dons a um? Porque esse um seria uma espécie de rei. Porque esse um poderia ser independente dos outros. Mas
Deus deu a cada um pouco, para que eu precise de você e você precise de mim. É como se eu tivesse na minha casa todo tipo de medicação para coração. Você tivesse todo tipo de medicação para doença psicológica. O outro tivesse todo tipo de medicação para doença nos ossos. O outro tivesse todo tipo de medicação para doença no estômago. E cada um tivesse medicação. Aí o que a gente fazia? A gente ia saber, rapaz, eu dependo do outro. Se eu tenho uma doença que eu não tenho a medicação, então eu vou lá pedir ao outro. Então foi assim que Deus fez. Deus deu aos dons a cada um para que um necessite do outro, para que ninguém possa achar superior aos outros, possa achar que tem tudo. Então, se o outro tem uma coisa e eu tenho outra, então eu preciso do outro e o outro precisa de mim. Então, para nós darmos certo, nós temos que caminhar unidos como um corpo, apesar de ser diversos. E aí, Paulo vai colocar no meio o caminho para buscar esses dons. Porque o capítulo 12, 13, 14, eles vão falar dos dons. O 12 vai fazer uma lista dos dons, uma lista sugestiva, como eu disse, ela não encerra todos os dons. E no meio vai ter, é como um sanduíche. Né? No meio vai ter o recheio, aquele que dá sabor, que é o amor. E depois ele vai continuar falando. Então, capítulo 12, dons. Capítulo 14, dons. E no meio, aquilo que dá o sabor, o amor. Ele vai dizer que dons havia em Corinto, mas eram dons para briga, eram dons que dividiam, eram dons mal usados, eram dons à semelhança do paganismo, eram dons onde as pessoas não sabiam como usá-los, e aí eram dons sem amor. E aí ele vai fazer um hino louvando a Deus, né? E ele vai dizer que o amor é a motivação que Deus exige para os dons e para tudo que a gente vai fazer. Então, Deus não olha, em primeiro lugar, para o que a gente faz, mas Deus olha para a motivação, para aquilo que nos leva, o porquê eu faço. Então, Paulo vai dizer que a motivação é o amor. Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Isso aqui é uma hipérbole. O que é hipérbole? É o exagero de linguagem. Muita gente interpreta que a língua dos homens é a língua normal e a língua dos anjos seria a língua estranha. Não tem nada a ver, isso é equívoco. Isso aqui é uma hipérbole, é um exagero de linguagem. É quando você diz para o seu filho, eu já te disse 1000 vezes. Você está querendo dizer, eu já disse o bastante, já era para estar claro. Então ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retinho. Então ele está lembrando que lá em Corinto tem uma fábrica de sinos, de símbolo que bate, aqueles pratos grandes que a pessoa batia. E ele está dizendo, se eu não tiver amor, e se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, se eu tivesse todos os dons de língua que vocês valorizam tanto, por mas se eu não tivesse amor, eu seria semelhante a um bronze, a um pedaço de metal que soa, ou a um símbolo que retine. Aquele prato gigante onde você dá uma pancada e ele faz um bum. Aí ele vai agora, e ele continua dizendo, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ele está dizendo, é capaz, uma pessoa pode ter fé a ponto de transportar montes,
Uma pessoa pode ter muita teologia, mas ele diz, se tudo que essa pessoa tem não for motivada pelo amor, for motivada pelo espírito de divisão, ele disse, isso não tem nenhum valor para Deus. Ele diz, e ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, que é filantropia. E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, sacrifício. Se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Então, Paulo diz, você pode doar toda a sua fortuna para os pobres sem amor, para aparecer, para que os outros vejam. Você pode até dar o seu corpo para ser queimado. Mas ele diz, se você não tiver amor, mesmo o sacrifício maior, que é o sacrifício da sua vida, não terá valido a pena. Então, Paulo diz que a motivação que Deus olha e a única motivação que Deus aceita para qualquer realização, seja dom, pregação, oração, é o amor. Aí agora ele vai dizer as características do amor. Ele vai descrever o amor. Ele diz o amor é paciente. O amor, ele diz quem ama tem paciência. O amor é benigno, é gentil. O amor não arde em ciúmes. Ele diz quem tem amor não inveja os outros. Não se ufana. Ele disse o verdadeiro amor, quem ama, não se exalta, não se infla, não incha, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Ou seja, sempre procura andar de uma forma correta, de uma forma digna. Tudo aquilo que foi inconvenientemente, o amor abre mão, deixa para lá. Não procura os seus próprios interesses. O egoísta procura seus próprios interesses. Nós temos tantos problemas na igreja do Novo Testamento quanto na igreja atual por causa do egoísmo de gente que está na igreja, ainda não aprendeu o que é corpo, ainda não aprendeu o que é comunidade, ainda não aprendeu o que é um todo e não apenas uma parte. Que a igreja não existe para satisfazer as necessidades de um, mas do corpo. Aí ele diz assim, não se exaspera, não se ressente do mal, ou seja, não é dolorido, não é melindrado. Né? Quando as pessoas fazem o mal, ele perdoa. Ele, é claro que como ser humano, há algum tempo a gente fica com raiva, fica dolorido, aquilo fica na nossa cabeça, há uma vontade de esganar, mas a pessoa não guarda aquilo a vida toda. Aí ele diz assim, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Aí ele vai dizer o poder do amor. Ele diz, o amor, quem tem amor, tudo sofre. Ou seja, uma pessoa que tem amor, ela vai sofrer, mas ela vai sofrer e ela vai suportar aquele sofrimento por amor a Deus, por amor ao seu próximo. Tudo crê. Não acredita que não significa que a pessoa seja crédula, boba, tola. Não, significa que o amor sempre acredita que o bem triunfa no final. Que mesmo que aquela pessoa não acredite nela, quem ama sempre acredita. Quem ama sempre crê, a verdade vai prevalecer. Quem ama sempre acredita, olha, Deus vai vencer no final. Quem ama sempre acredita que aquele marido, aquela esposa com problema vai mudar. Aí ele diz, tudo espera. O amor espera. O amor dá tempo para Deus agir, para a pessoa mudar. Tudo suporta. Ele diz, quem tem amor, tudo suporta. Aí agora ele vai
concluir assim, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Este é o texto-chave dos antipentecostais. Eles dizem, está aqui a prova de que os dons cessaram. Porque Paulo diz, o amor jamais acaba. A única coisa que não acaba é o amor. Isso aqui é verdade. Aí, mas havendo profecias, desaparecerão. Então, eles dizem, quando completou-se o cano, as línguas pararam, cessaram. As profecias. E havendo línguas, cessarão. Por isso que eles são chamados de cessacionistas. E havendo ciência, passará. O que quebra as pernas dos antipentecostais é que se com o encerramento do cano as profecias tivessem desaparecido e as línguas tivessem cessado, a teologia também não existiria mais. Porque diz, a ciência passará. Mas o que Paulo está querendo dizer com o amor jamais acaba? Mas as profecias e as línguas vão desaparecer e cessar, assim como o conhecimento que nós temos hoje. Aí ele vai falar da transitoriedade dos dons e a eternidade do amor. Ou seja, que os dons são transitórios. Começam e tem tempo para findar. Tem utilidade hoje, vai chegar um tempo que não precisaremos mais deles. Mas o amor sempre. E aí ele vai dizer, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ele diz, tudo que nós fazemos hoje é parcial, não é completo, não é pleno. Nosso conhecimento não é completo. Nossas pregações, nossas profecias não são perfeitas. Ele diz, quando, porém, vier o que é perfeito. Então, é essa expressão aqui. O que é perfeito é que tem dividido os teólogos. O que é perfeito. Quando vier o que é perfeito. Então, os teólogos cessacionistas, quando eles interpretam, quando vier o que é perfeito, eles dizem que o que é perfeito é o cânon. É a reunião dos livros da Bíblia. É o cânon. Então, eles dizem, quando veio, antigamente os livros eram separados, quando a igreja juntou os 27 livros, então os dons cessaram. Então ele diz, o que é perfeito é o Novo Testamento. O que é perfeito é o cânon. Então veio o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Então eles creem assim. Já que agora nós temos o que é perfeito, que é o Novo Testamento, então os dons cessaram. Os dons eram necessários, segundo eles, quando não havia ainda o Novo Testamento, não havia ainda sido estabelecidas as doutrinas, o que é certo e errado, o que o cristianismo crê. Aí Paulo diz assim, quando eu era menino, falava como menino. É claro. Ele sentia como menino. Pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então ele está dizendo que na vida há um tempo para tudo. Ele diz, quando você é menino, você pensa, você raciocina, você fala como criança. Mas quando você cresce, você já não fala, não age, não pensa como criança. Então ele está dizendo que vai haver tempo para tudo. Aí ele diz, porque agora vemos como em espelho. Ou seja, a nossa visão não é plena. Porque o espelho daquela época não era o espelho de hoje. Não adianta querer interpretar a Bíblia com a nossa mente ocidental.
Nós temos que interpretar a Bíblia com a mente daquele tempo. Então, interpretação bíblica é uma viagem para os dias da Bíblia. Então, naquela época, você pegava um metal, limpava bastante, dava polimento, e aí você conseguia ver. Não era tão claro, mas você conseguia ver. Então, quanto mais dinheiro, melhor o metal, melhor a visão. Mas, mesmo assim, ainda era uma visão distorcida, obscura. Então, Paulo diz: agora vemos em espelho, obscuramente. Ou seja, não está tudo tão claro ainda. Eis então, no futuro, ele contrasta o agora com o futuro. Veremos face a face. Agora conheço em parte. Ele diz: todo o nosso conhecimento agora é parcial. Então conhecerei como também sou conhecido. Ele vai chegar um momento no futuro. Então ele está contrastando o presente com o futuro. Aí ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Por quê? Porque quando Jesus vier e nós estivermos na presença de Deus, a nossa esperança se concretizou. Então não há mais necessidade de esperar, porque ele já veio. Não há mais necessidade de andar por fé, porque o que é andar por fé é andar sem ver. Nós não vamos precisar mais de fé, porque nós estaremos vendo, estaremos na presença de Deus. Mas o amor, nós continuaremos. Agora, a interpretação. A segunda interpretação do que é perfeito. Então, levando em conta que Paulo está contrastando o presente com o futuro, a interpretação que mais se adequa ao texto, porém, quando vier o que é perfeito aqui não é o cânon, mas Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, significa o quê? Que os dons vão continuar até que venha Jesus Cristo. Quando Jesus vier, aí os dons cessarão. Mas até lá. Então, os não pentecostais interpretam o que é perfeito como o cânon, o encerramento do Novo Testamento. E outros interpretam e dizem, não, o que é perfeito aqui é Jesus Cristo. E levando em conta que Paulo está falando que agora nós conhecemos em parte, lá nós conheceremos face a face, então ele está fazendo um contraste entre o agora e o futuro. Então, Jesus Cristo aqui é a interpretação mais correta, mais adequada dentro do contexto. Então, o que Paulo está nos ensinando é, quando vier o que é perfeito, Jesus Cristo, aí sim, os dons, nós não necessitaremos mais de dons, mas que até lá, então, Deus abençoe, fique com Deus e qualquer dúvida, deixe aí. Alguma pergunta, Rodrigo? Glória a Deus. Ei, pastor, o senhor está me ouvindo? Estou. Glória a Deus. Pastor, eu queria saber assim, ó, diga coisa, a gente tá unido é a mesma coisa de estar junto ou tem diferença? Tem. A união é algo mais de coração, de sentimento. Então, eu posso estar junto de você e não gostar de você, não sentir você como meu irmão, mas nós podemos, por força das circunstâncias, estar no mesmo lugar. Agora, quando a gente ama o próximo, mesmo que a gente esteja distante, a gente está sempre unido com ele. Por isso que Paulo diz, ainda que ausente no corpo, mas presente em espírito. Então, existe essa distinção entre união e estar junto. Estar junto, as pessoas estão juntas, às vezes até na mesma torcida do estádio, mas aí acabam se matando, brigando, se acabando, são do mesmo time, estão juntas, mas não estão Sei. unidas. Certo? Então, Deus Certo. abençoe. Fique com Amém, Deus. pastor. Amém.